Estamos aqui reunidos na noite de hoje, que possamos unir os nossos pensamentos a Deus, a Cristo, pela oportunidade da vida, pelo amor e pelo acolhimento da Mãe Terra a cada um de nós, que caminham sobre essa terra centenas e centenas de anos, cada um com a sua história, cada um com seus desafios. Mestre, amigo, Jesus amado, que possa a vossa luz fraterna e amiga se estender a todos os lares, todos os necessitados, todos os enfermos, todos aqueles que ergueram das suas quedas e vêm paulatinamente vencendo a si mesmo. Que essa noite abençoada, iluminada pelas luas, pelas estrelas, banhando a terra a qual cada um de nós vem se redescobrindo e percebendo em si que somos seres imortais, somos seres espirituais que viveremos o infinito. A terra que nos acolhe na bendita e amada reencarnação é apenas um ponto para cada um de nós reescrever a sua história na essência e no espírito de cada um de nós. Obrigado ao Senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade. Assim seja, graças a Deus. E nós iremos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução do Evangelho, Kardec já nos convida a refletir sobre a necessidade da prática, da vivência, de estarmos associando aquilo que aprendemos na doutrina espírita, nos estudos, incorporar aquilo em nós. Qual que é a necessidade da prática, de trazer o Espiritismo, os conhecimentos que eles nos permitem, buscar e encontrar através das leituras, para a nossa prática, para a nossa vivência? Então a gente vai observar que, como o Kardec era didático, ele até nos auxilia, falando que a gente pode prestar atenção no Evangelho para assim conseguirmos entender melhor os ensinamentos de Jesus, sobretudo para a nossa alma, imortal. Ele fala para nós que nós podemos observar os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras. E que nesses 4 pontos bem definidos por eles estão mais ligados à parte mística, que é uma parte que nos auxiliou a compreensão dos ensinamentos de Jesus até hoje, mas que não vai nos dar aquilo que o Cristo espera de nós. Para que nós compreendamos o ensinamento de Jesus, para colocarmos em prática na nossa vida de relação, nós temos que buscar o ensinamento moral, que é a última parte que Kardec coloca para nós termos assim, o discernimento entre aquilo que precisamos ainda construir e aquilo que nós já tivemos construído, que é a parte mística, religiosa apenas. Ela fica na instância do subjetivo. Interessante, Ana, que logo na introdução, o objetivo desta obra, ele cita lá no primeiro parágrafo a reforma de si mesmo, se instruir para se reformar, para empoderar daquilo que você é, sujeito imortal. Então a própria obra, ela vem na introdução apontando o caminho para cada um de nós, que é reforma de si mesmo. Então o Evangelho é para dentro, o Evangelho é na nossa intimidade, o Evangelho é para ser reformado, lidar com a nossa personalidade, o que é meu, o que é do Cristo, o que é do universo, o que é do mundo, o que é do mundo, Separando isso aí para a gente se conhecer, e quando a gente começa a conhecer
a gente pode, né, se quisermos, fazer esse trabalho aí, que é o trabalho que nós viemos aqui fazer, né, a cada encarnação. E assim, o norte é justamente, não é para fora, é para dentro. É mergulhar no imo da alma, né, Indira? E logo na frente, no capítulo 2, onde o título é O Meu Reino Não É Deste Mundo, o ponto de vista eu acho que é assim, é algo para ser refletido por todos nós. Quem estiver aí ouvindo, quiser buscar o Evangelho, vá lá, né, busca o Evangelho, reflita sobre o capítulo 2, item 5. Você pode ler para nós aí? A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. Isso mesmo, Indira. Você viu aí que ele citou dois pontos interessantes. A questão da vida espiritual. Nós não somos matérias, nós somos matéria, nós somos ser espiritual. Nós estamos matéria. E que a vida é infinita. Porque a matéria é indefinida. Então, aquilo que é indefinido é infinito, né? Não tem definição, é indefinida. Não necessariamente. Porque no texto aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, mas aqui no meu Evangelho fala com relação à vida espiritual, que é infinita. Nós, mergulhados na carne, nós colocamos temporalidade na nossa existência, do berço ao túmulo. E sobre a espiritualidade, porque a espiritualidade todo mundo pode ter. Eu não preciso ser espírita. Independente de religiões, né? Ou até um ateu pode ser espiritualizado. Espiritualizado. Né? Na verdade é isso aí que ele sempre fala, e Emmanuel também fala, né, para nós, isso aí, na introdução do livro Nosso Lar. Ele até fala a importância da espiritualidade. É ela que vai nos nortear nessa questão aí, principalmente da reforma íntima. Nós podemos mergulhar em nossa intimidade, sendo que as coisas externas, elas vão estar presentes conosco, mas vai mexer com o quê? Com aquilo lá dentro. Na nossa intimidade, a raiva, a mágoa, a incerteza. Por que nós trazemos isso tudo conosco no dia a dia? Quantas incertezas! Um verdadeiro espírita, ele deve ser confiante todo dia, né? Eu acredito, o dia hoje está melhor, a vida é boa, porque é quando a gente vai falando, a gente vai sentindo, a gente vai trazendo, por mais que as coisas sejam difíceis, mas é apenas um estágio. Também porque ele tem a certeza do porvir, ou ele deve ter, né? E é o porvir que dá isso aí. Né? Essa certeza. Né? Ele sabe que isso tudo que está acontecendo conosco tem um propósito divino, né? Algumas coisas são trazidas por nós, agravadas muitas vezes, ou amenizadas por causa do conhecimento. E a experiência material, ela tem justamente essa tarefa, né? De que aqui nós vamos passar por aqui, ter essa experiência, mas o nosso coração e a nossa mente está em Deus. Cai por terra tudo aquilo que é passageiro, é efêmero. Então, eu estou pensando aqui que tudo isso que nós estamos conversando aqui pode ser comparado, por exemplo, a um cientista num laboratório que está buscando resolver um problema, né? Aliás, ajudar na solução de um problema através da sua pesquisa lá. Então, quando você citou a raiva, a mágoa, o ódio, né? Vamos pensar que elas estão todas lá naqueles vidrinhos lá que os cientistas colhem o material
E à medida que nós vamos nos instruindo que somos seres espirituais eternos, nós vamos separando isso aí dentro de nós, e com o ensinamento de Jesus a gente vai dando o remédio, né? A gente vai possibilitando a cura desses males que trazemos em nós ainda. E aí seria a encarnação, é como se fosse o laboratório, que é a carne, né? A carne. E é o laboratório do espírito se refazer, a palavra que nós usamos antes, né? Se reformar intimamente. É interessante essa fala sua, Ana, que no livro Paulo Estevão, na estrada de Damasco, Paulo encontrou com Jesus, ao encontro lá, né? E Paulo prostrou-se, né? Caiu de joelhos diante de Jesus, ficou cego. E quando ele levanta e vai procurar Ananias, e tem essa história toda dele que é lindíssima, a transformação dele, e a gente observa o seguinte: ele perseguiu os cristãos por muito tempo, matou muitos cristãos, crucificou, mas ali naquele ponto ele resolveu, falou assim, agora o que é isso que eu faço? Né? Ele foi em busca daquela outra verdade. E o que faz com que as pessoas sofram justamente porque, por mais que o nosso passado seja um passado tenebroso, mas a possibilidade, como o Chico nos convida a refletir, porque nós não temos condição de começar de novo, nós podemos fazer um novo fim, e Paulo fez um novo fim. Ele é referência desse cristianismo renascente para todos nós. Ele saiu daquele ponto onde havia dor, questionamento, perseguição, para adentrar naquilo que era eterno. Né? E ele foi o quê? Acompanhar Jesus. Mas antes dele atingir o ápice da maturidade espiritual dele, ele passou por uma longa jornada humana ainda, até se transformar moralmente. Ele foi o quê? Ele seguiu sem mágoa nenhuma. Isso. E ele viveu o Evangelho. Ele vivenciou todos os ensinamentos do Cristo na sua integralidade. Então houve uma transformação ali maravilhosa. Intensa. E Paulo é a referência para todos nós. Tem muitos momentos de nossa vida que vem conosco aquela incerteza, né? Será que eu vou dar conta? Né? Como eu fui como pai, como filho, como eu estou sendo como filho, profissional. Mas o que eu posso fazer daqui para frente? As minhas quedas, elas têm que estar me ajudando a seguir. A culpa aprisiona os indivíduos no passado, na dor, nas trevas. Então, o sentimento de culpa, né, de medo, de incerteza, que nos aprisiona, nos vinculam às dores. Então, nós temos que buscar a cada dia a possibilidade, criar a possibilidade de que nós somos melhores, nós somos imortais, como está aqui no Evangelho. Exatamente. Kardec apontou isso para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu posso falar que Paulo, ele mudou o ponto de vista. Ele tinha o foco do ponto de vista na vida material. Aí, a partir desse momento, ele mudou o ponto de vista para a vida espiritual. E como que ele fez isso? O meio foi o Evangelho. O Evangelho, só que o Paulo ele vem do judaísmo, era um doutor da lei. Sim. Ele tinha empoderado em si tudo, ele foi preparado para aquilo. Só que Paulo, ele não entendia a lei, ele entendia aquilo, o judaísmo daquilo que era pregado, era vivenciado. Mas Jesus, qual que é o divisor de águas aí? Jesus, ele veio viver o Evangelho. Vinde a mim os pobres aflitos, que eu vos aliviarei. E vamos observar também que nos últimos dias de Jesus, foi, né, logo depois antes, um ano mais ou menos, logo depois, Jesus, eles criaram a Casa do Caminho. Depois da morte. Né? Depois, né?
Depois da morte. Ali, olha para você ver esse ponto, onde que ele falou assim, nós temos que acolher esse povo, o povo está sofrendo. E aqueles doutores da lei, eles não tinham essa concepção da necessidade da caridade, da fraternidade, do amor. Ele vivia luxo, né? uma ilusão e um trabalho aqui, ó, na mente. Instrução, muita instrução. E Paulo era o doutor da lei. Ele tinha tanta instrução que, em certos momentos, ele não conseguia ver. Mas como é que pode um sujeito andando aqui simples, barbudo, descalço, ou sandálias simples, falar de algo, uma grandeza desse tamanho? Né? Então Jesus tem que ser realmente o referencial para cada um de nós, todos os dias. Ele tem que ser o referencial para cada um de nós. Né? O que eu estou fazendo no dia de agora? Eu tenho que tomar uma decisão. Se Jesus estivesse aqui comigo, neste momento, ele faria o quê? E no livro Caminho, Verdade e Vida, na introdução, o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. A terra em si, tudo, todas as nossas ações, e o que o Cristo fez, que Paulo fez, né, que São Francisco fez, Francisco de Assis fez, né? Esse trabalho, porque onde estiver um de nossos irmãos, ali está a oportunidade de servir. Diferente. E todos, assim como Paulo, né? O que Paulo fazia? Louvava nas igrejas e menoscabava na rua, né? Porque não respeitava as opiniões diversas, perseguiam aqueles que não eram da lei mosaica, né? Tinham outra crença. Mas é porque ele trabalhou num outro lugar, né? Que foi o coração dele. E é interessante. Foi um lugar fora. Foi um lugar dentro. Depois, né? Depois da sua transformação. E é interessante a fala da Ana. Durante, né? É interessante a fala da Ana aí, para nós associarmos a introdução, né, do Evangelho. Viu quando você falou? A introdução do Evangelho, o conhecimento, mas aí quando você traz para a prática, né, então para ele foi muito mais fácil. Você vê que ele aceitou Jesus e um modelo de vida, de conduta, tranquilo. Né? E é quando nós estamos falando de Jesus, né, assimilando a presença fraterna e amiga de Jesus, no livro Vinha de Luz, no item 85, substitutos, né, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas. E Emmanuel vem, né, trazendo uma reflexão profunda a respeito desse texto, né, Indira? Você quer ler lá o finalzinho, lá só para a gente situar aí com os ouvintes? Que Jesus, o que Emmanuel fala? Emmanuel fala o seguinte, que Jesus ele tinha em torno de si uma pleiade de espíritos que ele poderia ter enviado, como já tinha enviado outros. Mas o que ele fez? Ele poderia ter enviado doutores, médicos, psicólogos, acontecido várias curas, mas ele não. Ele veio, ele desceu à terra, sofreu todas as intempéries, né, da vida corpórea, né, foi mal entendido, mas ele viveu o Evangelho. Né? Você quer localizou aí? Não enviou substitutos ou representantes. Assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e sozinho suportou a incompreensão e a cruz. Olha a grandeza, né, desse versículo. Porque Jesus, ele é o Evangelho vivo, Ana. Né? É o Evangelho vivo. Ele não escreveu nada. Ele é o Evangelho, ele é vivo. Então, na noite de hoje, a reflexão para nós é o seguinte,
nós podemos ser esse evangelho. Ele fez. E ele viveu isso. O evangelho tem que ser empoderado no nosso coração, na nossa mente, nas nossas relações, nos nossos atos, palavras, tudo. É esse que é o convite que Jesus nos faz. Todos os dias. Né? Viver. Porque ele não escreveu nada. E se nós percebermos ao longo da história do cristianismo, né, nós vamos entender que tudo aquilo que nós estamos aqui com o caminho, verdade e vida, evangelho segundo o espiritismo, roteiro, vinha de luz, mas é o próprio Emmanuel, né, trazendo uma reflexão mais profunda a respeito do evangelho. Mas podemos observar um ponto aqui, é o seguinte: foram as experiências deles, estão trazendo para nós aqui as experiências deles. Quais é a experiência sua, Dira, da Ana, minha? Como nós estamos fazendo dessa reencarnação como uma experiência para a gente empoderar do evangelho na nossa intimidade? Então a reflexão da noite da hoje é o que nós estamos fazendo de nossa vida. Porque Jesus veio aqui e viveu o evangelho. Ele não falou o evangelho, ele viveu o evangelho. Então o convite que se faça é esse. É mergulharmos em nós mesmos, é buscar através da instrução, né, o exercício de refletir a respeito de nossos atos, de nossas palavras, de nossos sentimentos, de nossa conduta, para que sejamos melhores no dia de amanhã. E todos aqueles que vieram antes dele e depois dele fizeram um esforço enorme, porque os apóstolos, aqueles que os seguiam, eles tiveram as limitações deles. Assim como nós temos as nossas. Então nós não podemos de forma nenhuma nos curvarmos diante das nossas limitações. Exatamente. Nós não podemos curvarmos, nós temos que ter a certeza. Vamos buscar lá no evangelho a certeza no porvir, na vida futura, na imortalidade da alma. Esta é a certeza que muitos espíritas às vezes não têm, não refletem. Então estou de passagem, estou fazendo o melhor de mim para amar, para entender, para acolher, para socorrer o próximo, porque é na vivência com o outro que nós realmente iremos sublimar. E agradecer a Deus também pelo nosso anjo guardião, né? Porque o anjo guardião nosso está aqui desde o momento que nós nascemos. E deve passar muito aperto. Né? O anjo guardião nosso, né? Tem mais alguma colocação, Indira, para fazer, Ana? Então, aqui são os 2 últimos parágrafos da leitura dos substitutos, que Emmanuel nos diz: inspiremo-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Porque perante o Supremo Senhor, todos temos serviços intransferíveis. E esse serviço de reformarmos a nós mesmos, ele só pode ser feito por nós, né? Eu tenho que me reformar, porque ninguém vai me reformar para mim. Isso mesmo, Ana. Bem colocado. Então vamos agradecer a Deus pela oportunidade de mais um dia, né? Estarmos vivos, estarmos aqui refletindo a respeito do Evangelho, da vida e de nós mesmos. Que Deus possa abençoar todos nós hoje e sempre. Graças a Deus. Assim seja.